Então vamos passar para a próxima notícia aqui do programa, que é uma notícia que não tem nada a ver com a outra. Isso aqui é importante que vocês estejam entrando pela primeira vez, saiba desse programa. Esse programa ele não tem compromisso com a coerência, não tem compromisso com o tema, não tem compromisso, basicamente, nem, assim, é a aleatoriedade em forma de programa. Que a gente vai falar sobre outras coisas. A gente vai falar sobre relógios atômicos. Exatamente. Fala sobre relógios atômicos, matéria do G1, que fala, na verdade, matéria do G1, mas é da BBC, eles traduziram a matéria da BBC. Mas deram crédito, então deve ter pago a BBC, provavelmente. Não sei como é que funciona isso em jornalismo. Provavelmente eles pagaram a BBC. Então, a gente está falando sobre os relógios atômicos, né? O que são os relógios atômicos? Porque fala atômico, já pensa em bomba. Fala em relógio, lembra em bomba também, né? Bomba-relógio. Então, um relógio atômico é uma bomba-relógio atômica? Óbvio que não, né? Pelo amor de Deus. O relógio atômico é a forma que a gente sabe qual que é a hora correta. Falar em hora, estou olhando aqui a hora para ver se minha hora já deu ou ainda não. Ainda tem mais uns 10, 15 minutinhos para falar com vocês aí. 15 minutinhos. Então, eles são chamados de... Então, assim, atualmente esses relógios atômicos são chamados de masers de hidrogênio. São relógios atômicos extremamente importantes. Ao todo, são cerca de 400 aparelhos similares espalhados pelo mundo, que ajudam a definir que horas são, neste exato momento, com precisão de nanosegundos. Sem esses relógios, e as pessoas, a tecnologia e os procedimentos que o rodeiam, o mundo moderno afundaria lentamente no caos. Para muitas indústrias e tecnologias de que dependemos, desde a navegação via satélite até os telefones celulares, o tempo é, entre aspas, um insumo escondido. Então, assim, basicamente, né? O que é o tempo? Acho que é a questão mais fundamental. Como é que a gente mede o tempo? Então, essa matéria dá uma breve retrospectiva sobre como é que a gente, que eu digo, a humanidade, né? Não sou eu, não faço nada disso. Mas como é que a gente mede o tempo desde antigamente? Porque é verdade, né? Esse negócio aqui, inclusive, é importante, né? Tem muitas indústrias que realmente precisam, certamente, o tempo preciso em milissegundos. Nanosegundos, né? Que eles chamam. Então, ainda nos anos 1800, os Estados Unidos operavam com centenas de padrões de tempo diferentes, definidos pelas cidades e pelos gerentes de ferrovias locais. Isso ocorria, em parte, porque não havia uma forma viável de sincronizar todos os relógios de um país, que dirá em todo o planeta. Então, isso é muito louco, né? Cada lugar ter um relógio um pouquinho diferente. Mas as bobeadas existiam um que eram muito diferentes. Uns caras meio diferentão, assim, umas cidades. Essa cidade aqui vai ser... Se fosse no Brasil, ia ser provavelmente Blumenau. Blumenau, uma cidade do sul, assim. Uma cidade do sul ia arrumar todo respeito a Blumenau, a cidade do sul. Ia arrumar algum relógio diferente. Uma coisa talvez gaúcha, assim, né? De ter o horário próprio do Rio Grande do Sul. Então, você chega no Rio Grande do Sul, em vez de ser 2 da tarde, é tipo 2h12. Então, assim, é um negócio meio... Poderia ser um orgulho gaúcho, né? Uma coisa que talvez combine bem. Ou orgulho de qualquer outro estado aí também. Nada contra o Rio Grande do Sul. Adoraria, inclusive, se quem quiser me chamar, eu vou. Então, em meados dos anos 1800, por exemplo, 2 trens colidiram... calma. Mas à medida que a era industrial avançava, ficou claro que essa situação não podia continuar. E, em alguns casos, poderia ser mortal. Porque em meados dos anos 1800, por exemplo, 2 trens colidiram de frente na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, matando 14 pessoas. Tudo porque um dos condutores usava um relógio emprestado de má qualidade, que não estava sincronizado com um colega. Então, mas acho que talvez o problema nesse caso não tenha nem sido do relógio, né? Era um relógio ruim. Você pega um relógio ruim hoje, ele vai dar um horário diferente também. O relógio ali do micro-ondas na cozinha, ele vive no seu próprio espaço-tempo. Porque a gente bota a data, o horário, né? E aí automaticamente ele vai aos poucos ficando cada vez mais atrasado. Mais adiantado. Uma época agora está mais atrasado. Então assim, você vê que ele nem o atraso dele é coerente. Então, enfim. Continuando aqui a reportagem, né? Por muito tempo, o principal ato desse novo tempo compartilhado foi o Observatório Real de Greenwich, em Londres. Os avançados... o horário de Greenwich, o meridiano de Greenwich, né? Quem nunca estudou isso na escola? Os avançados relógios mecânicos do observatório mostravam a hora real, entre aspas, o tempo médio de Greenwich, GMT, na sigla em inglês. Nossa,
Quer saber o que é um GMT? GMT é isso. Em 1833, os responsáveis pela marcação do tempo acrescentaram uma bola vermelha a um mastro do observatório. A bola cairia todos os dias às 13 horas para que os comerciantes, as fábricas e os bancos pudessem acertar seus relógios. Então, às 13 horas, o negócio caía. Pensa um pouco mais cedo, né? 8 da manhã, que aí o pessoal já acordava sabendo o horário. Mas também tem pessoal que dorme até mais tarde, só ia saber o horário no outro dia, né? Complicado. E na Conferência Internacional do Meridiano de 1884, na capital americana, Washington, D.C., mais de 25 países decidiram que o horário de GMT se tornaria o padrão internacional da hora. Então, esses 25 países decidiram. Só que isso a reportagem não diz, mas eu fui atrás dessa informação no Wikipedia ver quais foram esses 25 países que participaram. Foram os seguintes: Alemanha, Áustria e Hungria, que na época era uma coisa só, né? Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Espanha, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Guatemala, Havaí, Itália, Japão, Libéria, México, Paraguai, Holanda, Rússia, República Dominicana, Salvador, Suíça, Suécia, Turquia e Venezuela. Basicamente, uma junção aleatória aí de países, né? Não tão aleatórios assim, né? Tem os grandes países lá da Europa, mas faltam alguns, por exemplo, não tem Portugal. Brasil foi, Portugal não foi, né? Bom, quem diria? Isso não tinha muito tempo da independência, não. Tinha nem 100 anos. Então, enfim, né? Ai. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas, assim, sempre países aleatórios. Mas o mais interessante é que todos votaram a favor. Um votou contra, a República Dominicana, e 2 se abstiveram, o Brasil e a França. Então, a República Dominicana, eu queria saber o que passou na cabeça dos delegados da República Dominicana em 1884 para serem os únicos a falarem assim: não, a gente não concorda com o horário de GMT. Provavelmente eles teriam uma boa justificativa teórica para isso. Mas não fizeram. Não, talvez tenham feito, mas acho que não deu certo, porque foi aprovado mesmo assim, com eles votando contra, porque não devia ser unânime essa conferência. E ao mesmo tempo o Brasil e a França se abstiveram, né? A França dá para entender, eu imagino, que rivalidade, né, com a Inglaterra. Não queria que a Inglaterra tivesse horário oficial, queria que fosse horário de Nice, sei lá, horário de Paris, horário oficial. Não foi. Mesma coisa com o Brasil, que eu também não sei o que o Brasil passou na cabeça do Brasil pra gente se abster desse voto. Talvez a gente estava num conluio com a França, talvez a gente concordava com a República Dominicana, mas a gente não teve coragem de votar contra também, então a gente se absteve junto com a França. Não sei sinceramente o que aconteceu, mas se alguém aí tiver algum historiador que souber dessa história aí, conta aí pra gente que vai ser divertido. Então, continuando essa história, né? Em 1924, a BBC... Nossa, tá péssima minha... como se diz? Minha fala, né? Dicção. Tá péssima a dicção. Mas tudo bem. Com a prática a gente volta ao normal. Em 1924, a BBC também começou a difundir a hora certa em suas transmissões de rádio. Uma série de pips, cada hora cheia. E quando começaram as transmissões para o exterior, os sinais horários passaram a ser emitidos para todo mundo, em ondas curtas. Então a BBC também ajudando aí o mundo, né, com alguma coisa. Os relógios do Observatório Real de Greenwich eram calibrados usando o tempo que o Sol leva para atingir a mesma posição no céu depois de um dia. O seu pêndulo, portanto, era a própria Terra, girando uma velocidade aparentemente previsível. O mesmo conceito foi aplicado para definir o tempo universal, que substituiu o GMT em 1928. Então, basicamente, a gente usa a Terra para se guiar, né? Igual todo mundo sempre fez na história. Nos últimos, 8 mil anos, 10 mil anos, 20 mil anos. Não sei quanto tempo a gente começou a se guiar pelo céu também. Aí vocês estão querendo saber informações demais de mim. Mas aparentemente isso não é suficiente, porque a gente já passou essa fase aí obsoleta de olhar para a Terra. Agora é a Terra que olha pra gente, né? A Terra que tem que se importar com a gente, né? Ou não? Acho que não, né? Mas enfim. No século XX, os cientistas perceberam que a rotação do nosso planeta acelera e desacelera ao longo dos anos. Isso se deve aos efeitos gravitacionais da Lua, do Sol e dos outros planetas, além de mudanças geológicas no interior do núcleo do manto da Terra e até mesmo mudanças climáticas e oceânicas. Ou seja, não é muito confiável a rotação da Terra. A rotação da Terra não é exatamente igual para sempre. Então, em 1900, a Terra girava quase 4 milissegundos mais devagar, em média, do que na virada do século XXI. Ou seja,
né? É isso, a informação é essa aí. Na mesma época, os especialistas em física quântica sugeriram que os átomos poderiam oferecer uma forma muito melhor de medir o tempo com a rotação da Terra. A aplicação de uma frequência específica de radiação eletromagnética a um átomo faz com que seus níveis de energia se alterem. Você pode, então, usar um contador eletrônico para acompanhar essas transições. Os relógios atômicos, que são esses no caso, né, acompanham o tempo com muito mais precisão do que qualquer relógio baseado na rotação da Terra. A verdade, eles são tão precisos que, se baseássemos completamente nosso mundo neles, o horário acabaria se desalinhando da noite e do dia, de forma que o Sol nasceria às 18 horas. É por isso que os responsáveis pela medição do tempo acrescentam segundos bissextos ao horário oficial com tanta frequência. Aparentemente é isso, né? É tão preciso que a Terra é mais imprecisa do que o relógio. Então a gente tem que ficar corrigindo os erros da Terra. Tá vendo que eu disse que a Terra que tem que se curvar a gente? A gente está corrigindo os erros dela da rotação. Então, o que mais a gente pode fazer, né? Não sei, muita coisa. Mas ler a hora neles não é tão simples. Nenhum relógio atômico é perfeito, devido a fatores como os efeitos da gravidade local ou diferenças entre os seus círculos eletrônicos. Por isso, os meteorologistas precisam compensar essas imperfeições. Então é isso. Basicamente a gente tem esse relógio aí. Esse relógio digital aí. Relógio digital não. Relógio atômico. Que faz essas alterações aí na... E os meteorologistas, aparentemente são os caras que a função deles é cuidar dos relógios da Terra, eles ficam aí, botando um segundinho a mais, botando um segundinho a menos. Será que tá certo isso, né? Será que eles são bons meteorologistas? Deve ter devem ter uns que são bons, mas devem ter uns que são ruins. Então os que são ruins, tá começando ainda, tá errando ainda. Se ele errar um pouquinho, será que faz mal? Será que, imagina, o mundo entra lentamente no caos, como eles falaram no começo da reportagem, que o meteorologista errou o ajuste aí da Terra? Porque isso é muito louco, né? Se ninguém ajustasse e de repente tivesse o Sol nascendo às 18 horas. Acho que mudaria completamente a forma como a gente enxergaria as horas. Acho que o dia continuaria parecido. Não sei, o problema é avião, né? Ferrovia, essas coisas é complicado. Mas acho que é isso. O programa de hoje. Amanhã eu termino essa história aí dos relógios, que eu vou falar um pouco sobre como a gente mediu o segundo, essas coisas assim. Também a gente continua um pouco mais esse tema, porque hoje também, falando em hora, né? Minha hora já deu. Eu tenho que voltar aí pro trabalho. Então, é isso, gente. Lembrando que você pode participar desse programa. Falando com Abra é um programa participativo. Você pode mandar seu áudio pro meu Instagram, @IgorOabra, @IgorOabra no Instagram. Manda seu áudio que a gente faz sua pergunta, conta o seu caso. Fala aí sobre... Você que fez um mestrado sobre conferência de Greenwich de 1884. Fala aí o que você achou nisso daí. Você que não fez o mestrado, não precisa mandar nada sobre isso não, porque eu não me interesso. Mas se for uma pessoa que realmente entende do assunto, nos ilumine com o seu conhecimento, pelo amor de Deus. Aqui esse programa, além de ser aleatório, é as trevas da desinformação. Então, não, de forma alguma, leve isso aqui para a vida de vocês como se fosse uma fonte séria. Tá bom?